Olá pessoal do Saúde e Evidência, tudo bem? Mais um episódio do Saúde hoje, mais um episódio da série sobre cardiologia. Hoje está um pouco diferente, né? Mais diferente do que o normal. A gente sempre tenta trazer coisas novas para vocês, pessoal. E hoje eu tenho assim, o prazer, a honra de ter aqui como co-host o Jeff, né, que esteve com a gente no último podcast. E ele vai estar nos ajudando a apresentar essa série que a gente está fazendo sobre cardiologia. Tudo bom, Jeff? Tudo excelente, Alex. Prazer estar aqui. E a gente preparou convidados muito especiais. Espero que todo o público aqui do Saúde e Evidência aproveite bastante. Muitas dicas bacanas aqui. Para falar sobre coração, né, pessoal? Um assunto assim... Isso aí. Diferente. Quero agradecer aqui a AGD Cursos, quero agradecer também o ProLife Laboratório, Centro Médico agora ProLife, a Celabor, né, uma das maiores empresas de equipamentos para laboratório do estado e do país. Quero agradecer ao Laboratórios Montes Belos e agradecer também as camisarias GE, parceiras nossas agora num projeto que a gente tem de trazer camisetas divertidas, camisetas, além de divertidas, são camisetas ecologicamente viáveis, né? Isso aí, pessoal. Começando essa série falando sobre coração, e nada melhor do que iniciar essa série com um convidado muito, muito especial. Dr. Tércio Leão. E aí, Dr. Tércio, de onde vem esse nome? Boa tarde, Jeff. Boa tarde, Alex. É uma honra imensa estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui. Esse nome Tércio é originário da minha família de Rio Verde. Eu sou o terceiro Tércio, meu pai é Tércio Júnior e eu sou Tércio Leão, Campos Leão Neto, nascido em Goiânia, criado aqui em Goiás mesmo. Olha só, é uma história interessante, né? Primeiro que é um nome incomum, então vai ser fácil todos vocês encontrarem o Dr. Tércio aí nas redes sociais, enfim. Um nome diferente, eu sei bem o que é isso, ajuda. E também a gente não pode ter nome sujo, porque todo mundo vai encontrar a gente. Com certeza, o meu Instagram é facílimo, Dr.Tércio, então me ajudou bastante a identificar, né? Porque esse nome aqui em Goiânia, a gente não tem nenhum colega que eu saiba que atua aqui e tal, na nossa área especificamente. Eu, particularmente, como professor universitário, vejo vários nomes e foram raríssimos os Tércios que eu encontrei. Mas tirando essa curiosidade de nome, né, a gente vai falar um pouquinho das doenças do coração. Dr. Tércio, numa visão geral, para o nosso público, que é bastante variado, quais são as principais doenças cardíacas, né, e os fatores de riscos mais comuns que a gente tem? As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em qualquer sociedade, desenvolvida ou não, na nossa também. Principalmente a gente inclui as doenças, os AVCs, as doenças cerebrais, os acidentes vasculares cerebrais e o infarto, né, que é tão famoso que lota nossas emergências aí no dia a dia. Então a gente tem que ficar bastante atento a esses fatores de risco, que os principais são a obesidade, diabetes, sedentarismo, fumo e fator genético. Eu acho que são as coisas que a gente tem que pegar sempre e insistir nessas coisas aí pra gente poder prevenir várias doenças aí das pessoas, né? Então a gente pode, olha só que legal, Alex, a gente pode ver que boa parte das doenças cardíacas, elas poderiam até ser evitadas, né? Sim, a maioria das doenças podem ser evitadas, mas para isso precisa ter o quê? Conhecimento. A gente precisa se autoconhecer, não é isso, doutor Tércio? Isso. Para poder evitar essas doenças. Sim. Né? O que a pessoa que está nos assistindo agora, a pessoa que está nos vendo, ela pode fazer para evitar as doenças cardíacas? A gente sabe que o dia a dia é corrido, né? Então o que a gente escuta da maioria dos médicos, nutricionistas, é ter uma boa alimentação, visitar o médico regularmente e evitar estresse. Como que a gente evita estresse no dia a dia de hoje? Hoje em dia a gente tem que... Eu acho que uma coisa que eu aprendi, assim, que eu achei que tá me ajudando, que eu comecei exercício novamente, primeira coisa, atividade física. A gente tem que focar pelo menos 150 minutos, no mínimo, de atividade física semanal. Isso aí tem que ser uma meta. Se você fizer as contas de quantas horas a sua semana tem, eu tenho certeza que você vai arrumar 150 minutos, para você poder se exercitar. Atividade física, alimentação saudável, evitar principalmente gordura e açúcar, que são os dois principais vilões que a gente tem, tentar sair dessas combinações, né? E evitar o fumo.
tá? E aí nós vamos falar depois um pouquinho desse acompanhamento médico, quando que seria interessante. Se você quiser, eu posso falar sobre isso também. Sim, a constância de se ir ao médico. Sim. Deve ir ao médico quanto? Hoje em dia, a cirurgia, na cardiologia, cirurgia cardiovascular, cada vez mais precoce estão sendo essas recomendações, né? Então, se você tem na sua família história de doença do coração, seu pai infartou, tio, avô, você tem doenças cardiovasculares presentes, AVC, diabetes, alguma doença arterial nas pernas, qualquer coisa, a recomendação é que a partir dos 20 anos você já tenha procurado o cardiologista e comece a fazer seu acompanhamento. Se você não tem história familiar, a gente recomenda que a partir dos 35. Então essas metas aí são metas plausíveis de serem feitas, eu acho que a partir dos 20, a partir dos 35, dependendo desses fatores de risco familiares aí. Interessante, né, Alex? Desculpa, mas interessante que muita gente, quando fala, ó, vou no cardiologista, né, as pessoas já imaginam assim, tem uma doença. Na verdade, boa parte das consultas, elas são consultas para realmente aferir se tá tudo bem, né? E as pessoas têm um medo enorme. Quando se fala em doença do coração... Falou que é o coração. Exatamente. Tem um pavor, né? Mas como bem disse o Dr. Técio, né, boa parte das doenças elas são evitáveis, podem ser controladas e que precisa de acompanhamento, né, de uma equipe multidisciplinar, onde entra o médico e outros profissionais também. Não, isso é fundamental. Cada vez mais importante você entender que você vai precisar de vários profissionais. O seu cardiologista, seu médico não vai resolver sua vida sozinho. Ou a gente tem esse mito, né? Vou no médico, tá resolvido. Não. Você vai precisar de um preparador físico, um educador físico, um nutricionista. Vai precisar de ter apoio para você conseguir chegar nos seus objetivos, né? Inclusive, eu tô nessa fase agora. Eu tive lesões nos 2 joelhos no último ano. Tô tentando voltar às minhas atividades, tô penando com isso aí. Mas a gente tem que batalhar e insistir. É. Mesmo porque o diagnóstico, né, ele das doenças cardíacas e um diagnóstico precoce, ele atenua muitos problemas, inclusive até evita, né, cair na mão do cirurgião cardiovascular, quando feito um tratamento adequado, né? Vocês podem não acreditar, mas eu queria poder evitar a maioria das doenças. A gente é cirurgião cardíaco, mas a gente quer a saúde das pessoas, né? Então, com certeza, esses fatores de risco, se a gente combater durante a vida aí, especialmente quando você é jovem, não espere você estar obeso, velho, sedentário, idoso, para cuidar da sua saúde, porque aí a gente vai ter menos recursos. Tinha que ter me avisado antes, então. Se você começar isso precocemente, você vai evitar no futuro problemas, né? Então aquela história do gordinho saudável não existe. Olha, a gente vê muito esse estigma hoje em dia, na internet principalmente, né? Mas é um debate sério, assim. Você tem como ser saudável em que medida? A gente fala. Até quando, não é isso? Então, eu como médico que atuo na área, na minha cabeça é o seguinte, eu acho que para você ser saudável, você tem que estar com os exames todos normais, nenhum tipo de patologia associada. Não, você não é hipertenso, você não tem colesterol alto, não tem diabetes, não tem problema vascular e tá gordinho, a gente poderia até questionar se seria saudável ou não. Mas a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para uma série de doenças na vida adulta e idosa. Então a gente não considera estar acima do peso ser saudável, né? Como que é que o excesso de açúcar, o excesso de gordura faz mal? Vamos tentar passar isso aqui para o público. Eu acho que é bem válido isso mesmo. Pois é, explica, Jeff, pra gente, Dr. Técio, como que isso chega a fazer mal? Por que que o fumo faz mal? Por que que o excesso de açúcar faz mal? Por que que o excesso de gordura faz mal? Bom, como você me citou aí para ajudar a entrar nesse debate, no mundo de hoje é quase que impossível você ficar longe de açúcares e de gorduras, principalmente as gorduras que mais fazem mal. Por isso que é necessário ter um acompanhamento que não é somente no médico. Foi tão bom ouvir de um médico falar de equipe multidisciplinar, né? Porque é um debate, nesse momento até em moda de novo, né? Sobre equipe multidisciplinar, né? A visão médico-centrista, que era uma visão do passado, e hoje eu posso afirmar, eu conheço o Dr. Técio há muito tempo, né? Já há 10 anos que a gente se conhece e trabalha junto todos os dias, praticamente, e a visão que a gente tem é os bons profissionais, repetindo, pessoal, os bons profissionais, eles são respeitados em qualquer lugar. Com certeza. E todo mundo tem seu espaço. E realmente, açúcar e gordura são 2 fatores que são evitáveis, né? E aí, Dr. Técio? O médico ajuda a diagnosticar isso? São fatores diferentes. O açúcar, ele causa o diabetes, é uma doença inflamatória. Então a pessoa tem uma doença na circulação periférica, tá? Você vai ter problema circulatório na periferia, varizes.
começa a ter problema na circulação renal, hepática, cerebral. Então é uma doença inflamatória. Vamos classificar desse lado aqui o açúcar. Já o fumo tem a capacidade de aumentar as placas de gorduras ali, promover a aterosclerose e ajudar essa gordura a conseguir grudar no vaso, entupir. E ao mesmo tempo, quando você fuma, por exemplo, dose alta de nicotina, você faz vasoconstrição cardíaca, especialmente cerebral. Então, se você tem uma placa de gordura, você tem mais predisposição a infartar ou ter um AVC se você continuar fumando. Quer dizer, a gente tem as artérias, né, os vasos, e tem um excesso de gordura, né, o diabetes, tem um processo inflamatório. Sim. Né, vai inchar internamente, vamos usar esse termo. O fumo ajuda essa placa a se consolidar, né, e aumentando gradativamente depositar o colesterol, entendeu? Sim, então a pessoa, por exemplo, ela é diabética, ela já tem uma diminuição do calibre. Sim, já tem os vasos mais restritos e o calibre menor, geralmente. Aí ela fuma e irrita a parede desse vaso e tem excesso de gordura, essa gordura começa a depositar no interior dessa parede. Sim, o mecanismo do infarto e do AVC isquêmico, que é o que falta o sangue na cabeça, é quando essa placa sofre alguma fissura da circulação ali, tem uma rachadura na placa de gordura, aquilo ali junta os trombos, as nossas células sanguíneas de coagulação, né, as plaquetas, forma o trombo e acaba de ocluir. Então tudo vai, é uma cascata de eventos que vai gerar esse fim trágico, entendeu? Então por isso da nossa preocupação de sempre tentar evitar de chegar nesse ponto, né? Sim, e aconteceu, chegamos nesse ponto. Vou bater uma bolinha ali no final de semana, sem preparo físico, sinto uma dor, né? Em primeiro lugar, essa dor do infarto, a famosa dor do infarto, ela tem muitos mitos sobre ela, a dor do lado esquerdo, do lado direito, né? Teria como hoje aqui, nesse podcast, a gente desmistificar isso, ou realmente depende de pessoa para pessoa? Não, eu acho que tem alguns fatores que a gente pode ajudar sim, tá? A dor do infarto, então, pra gente pontuar, geralmente é uma dor relacionada a esforço. Então, você fez o exercício, sentiu uma dor atrás do osso aqui do peito, em aperto, uma dor forte, que pode irradiar para os seus braços, não necessariamente esquerdo, pescoço, queixo e nas costas. Então, se você tá fazendo uma atividade física, jogou bola que você falou, começou a dor. Se você parou, essa dor começou a regredir, opa, é um sinal de alerta. Porque a dor da isquemia do coração, ela é induzida pelo esforço e melhora quando você para. Tá? Isso funciona muito no médico, pro diagnóstico médico, quando é solicitado o teste da esteira, né? Sim, o teste de esforço é excelente pra gente ver isso, porque a gente coloca o paciente na esteira e vê se tem alteração do eletrocardiograma durante o exercício e se o paciente refere dor ou alguma outra alteração que a gente preocupe, né? Então essa dor vai ser induzida por esforço, isso a gente está falando na pessoa que está com a placa, uma obstrução já avançada, ainda não teve um infarto propriamente dito, está quase na iminência de infartar, que é o exemplo que a gente está dando para tentar ajudar. Então se a sua dor for dessa forma, tem que investigar. O ideal é você ir no seu cardiologista, fazer seus exames e ver se tem risco realmente ou não de ser de infarto. Agora, se você sente uma dor torácica que não é muito relacionada a esforço, não tem muito horário, às vezes você acorda de madrugada, ansioso, tá sentindo essa dor, pode ser essas causas de hoje em dia também psicológicas, ansiedade, depressão, são os maus do século, né, que a gente tem visto cada vez mais, né. Inclusive tem um trabalho mostrando que o brasileiro, entre todas as populações, é a população mais ansiosa do mundo, né. Sim. Eu ri porque, assim, é um drama que às vezes eu vivo. Entendi. Sabe? Porque e eu sou testemunha disso. Eu tenho uma ponte intramiocárdica, Entendi. né? Que é uma inserção do vaso no músculo no músculo cardíaco. Sim. E qualquer dor que eu sinto ali no braço, na mão, às vezes eu tenho bursite, a gente já fica assustado. Então, e o médico, as propagandas médicas todas dizem, sentiu uma dor no peito que irradia para o braço, vá para o pronto-socorro, não é isso? Quando você, por exemplo, se você nunca tivesse feito... Como que a gente vai saber se isso é ansiedade ou não, doutor? Então, é o que eu te falei, se essa dor durar mais de 10 minutos, você sentiu a dor lá, acordou à noite com essa dor, que você está me exemplificando. Se ela tiver mais de 10 minutos, de forte intensidade, em aperto, mesmo que você tenha exame recente falando que você não tinha nada, eu te aconselho aí no pronto-socorro. Por quê? Melhor você ir não ser nada do que passar esse sufoco, essa angústia sozinho, entendeu? Então, assim, se durou mais de 10 minutos de forte intensidade, eu já ligo o alerta e procure ajuda, né? Eu acho que isso é fundamental. Por mais, doutor, mas eu fiz o exame de esteira
mês passado, 2 meses atrás, e tava normal. Tudo bem, tava normal, mas a gente precisa investigar de novo. Não tem como a gente contar com a sorte, né? E veja só, Alex, como é bom ter um profissional do gabarito do Dr. Tércio aqui, né? Porque ajuda a desmistificar. Muita gente, quando tem dor no peito, pensa logo no pior. É infarto, vou morrer, enfim, vão me operar, vão rachar meu peito, vou ficar numa UTI, ai. E por medo, muitas vezes, a pessoa nem chega a buscar tratamento, né? Ou diagnóstico nesse caso, né? E a gente sabe que se você tiver, a gente continuando esse assunto, se você tiver tendo uma dor e realmente foi isquemia cardíaca, cada minuto conta. Então, quanto antes você conseguir o atendimento, ter esse diagnóstico de realmente o infarto lá, o eletro com alteração, suas enzimas cardíacas, quanto antes você ter esse diagnóstico, mais cedo você vai fazer o cateterismo de urgência e vai conseguir salvar o seu coração. Cada minuto perdido é músculo cardíaco que você pode estar perdendo. Então, tem que pontuar isso sim, eu acho que é muito importante. Perfeito. Aconteceu, né? Vamos dizer que a pessoa sentiu essa dor, foi confirmado que é um infarto. Antigamente a gente tinha um tratamento só, né, Jeff? Jeff sabe mais do que eu. Era cirurgia de peito aberto, né? Como que a medicina, a ciência evoluiu, né, nesse período? Ainda é só esse tipo de tratamento que a gente tem hoje, doutor Tércio? Assim, ó, vamos pontuar isso que é questão importante, tá? Se você teve um infarto lá agudo, teve alteração de eletro, a dor aguda, você vai no pronto-socorro, o tratamento de excelência é a angioplastia, colocar o stent, você vai ser submetido a um cateterismo, o médico vai avaliar qual a lesão, qual o vaso que está atingido ou não, quantos por cento e qual a necessidade de abrir esse vaso lá se tem viabilidade. Então ali você vai ser tratado. E aí ele vai resolver esse problema pontual da artéria súbita fechada. Esse é o nosso tratamento de excelência hoje com os stents farmacológicos. Mas aí, naquele exame mesmo, o médico pode ver que você tem lesão em outros vasos. Você é um paciente multiarterial, tá? E outro ponto. Se você não teve infarto, você chegou com angina, que é aquela dor que a gente falou, investigou e descobriu que você tem lesões em 2 vasos principais do coração. Então, a indicação cirúrgica e de angioplastia são bem diferentes. A angioplastia é na crise aguda, no infarto agudo. A cirurgia vai se valer e vai ter benefício a longo prazo, que a gente mostra os estudos, nos pacientes que têm lesões em mais de 2 vasos principais ou lesão no tronco da coronária esquerda, que é o nosso principal vaso. Esses pacientes, especialmente os diabéticos, se beneficiam muito da revascularização miocárdica, que é a famosa cirurgia de ponte safena. E hoje a gente vai falar também que quase a gente não usa a ponte safena mais, né? A gente tem outros enxertos melhores, outros vasos bem melhores para esse fim. Mas então, se você teve esse diagnóstico cirúrgico lá, você tem que avaliar com o seu médico se você é um paciente que vai se beneficiar da cirurgia. Então, beleza. Chegamos no ponto que a indicação é cirúrgica. A gente vai avaliar e hoje em dia a gente faz a cirurgia por vídeo, tá? A gente faz cortes laterais aqui, do lado esquerdo aqui a gente faz para revascularização, e do lado direito depois a gente pode falar sobre as cirurgias valvares. Então a gente não usa mais abrir o peito inteiro, tá certo? Cada vez mais a gente tem feito cirurgias menores, e às vezes até combinada com angioplastia. O paciente faz angioplastia num vaso do coronária direita, por exemplo, e a gente faz uma ponte por vídeo aqui da mamária DA, que é a descendente anterior, com a nossa mamária esquerda, tá? Então modernizou muito essas formas de tratamento cirúrgicos para diminuir a mortalidade e as complicações que a gente pode ter, entendeu? Associadas a essas técnicas. Aí, Jeff, aquelas pessoas que morriam de medo agora, né, de ter uma lesão dessa, ter que abrir o peito, que realmente é traumático, né? As primeiras cirurgias que eram feitas, né, eram feitas assim, de peito aberto. Hoje, a gente tem alguns casos, né, que tem essa opção da cirurgia minimamente. Eu que estou na área da cirurgia cardíaca já há bastante tempo, já são 3 décadas, militando, trabalhando nessa pouco tempo. Talvez muitos que vão nos ver aqui nem estavam nascidos e eu já estava lá. Eu sou de uma geração exatamente como a sua. O paciente passava mal, infartava e o único tratamento era a cirurgia. Posteriormente veio a angioplastia por balão, muito depois chegou os stents e realmente é muito importante ter um profissional falando aqui pro podcast, justamente porque existem pacientes que vão se beneficiar com a angioplastia, quando bem indicada, existem pacientes que vão se beneficiar com a cirurgia. E esse avanço que o Dr. Tércio falou, nós estamos há quase 10 anos trabalhando juntos e fazendo, e desenvolvendo e aprimorando cada vez mais a técnica minimamente invasiva. E realmente, quando você evita o trauma onde o osso externo, né, ele não é
cortado, né, separado, seccionado, e eu tenho uma incisão numa janela melhor, com a técnica apropriada, e aí depende de uma equipe multidisciplinar muito bem treinada, os resultados são fantásticos. Realmente, eu sou prova viva disso, porque a gente trabalha junto há bastante tempo e realmente são dois tipos diferentes de cirurgia, mas falando especificamente da minimamente invasiva, Dr. Tess, não são todas as cirurgias, todas as equipes de cirurgias que operam dessa forma, né? Não. Eu só vou pontuar uma coisa aqui, antes que eu esqueça, eu vou falar aqui, desculpa, só fazer um parêntese aqui. A cirurgia minimamente invasiva em relação à cirurgia convencional tem as seguintes vantagens. Primeiro, a perda de sangue menor. A gente tem uma perda de sanguínea bem menor. Com isso, a gente diminui as transfusões sanguíneas, a necessidade de usar sangue durante as cirurgias, diminui a internação, porque o paciente às vezes já chega estubado na UTI, tá? Nossa realidade, a gente tem isso como preconizado e tenta sempre fazer na medida do possível estubar o paciente em sala, então já chega na UTI consciente, então vai ficar um dia a menos na UTI, a internação diminui também de 1 a 2 dias, então em 3 dias, 4 dias o paciente está em casa. E a recuperação não se compara, porque a esternotomia tem a limitação do osso aqui, da dor, da movimentação, o osso tem que se colar com o paciente respirando, é complicado, né? Quando você tem uma fratura de braço, você engessou o braço, imobilizou, 30 dias o paciente está apto a tirar o gesso. Na cirurgia cardíaca não tem como. Então, como você faz a incisão lateral, diminui também essa dor pós-operatória e o retorno às atividades convencionais. Só porque ele falou disso, eu lembrei, esqueci, fiquei preocupado de esquecer depois. Mas respondendo a sua pergunta, as indicações das cirurgias minimamente invasivas, a gente hoje em dia consegue fazer praticamente todas as cirurgias convencionais com minimamente invasivo. Todas, quase todas. Hoje em dia, acho que basicamente seriam as contraindicações de um paciente que teve uma radiação no tórax, por exemplo, uma radioterapia por algum tumor, uma reoperação muito complexa, mais de uma cirurgia ali, a gente tem as aderências normais de qualquer cirurgia, né? E nos casos, por exemplo, de dissecção, que você tem que reconstruir os vasos da base, são casos complicados, que seriam melhor o acesso convencional, eu acredito que seja melhor. E para a gente chegar nesse patamar, a gente teve que fazer hoje, em Goiás, a gente fez quase 2.000 cirurgias já minimamente invasivas. A gente já ministrou curso, eu e o Jeff tínhamos um curso para treinar cirurgiões em Goiânia, a gente participou dessa vanguarda. Já treinamos fora, já fomos para os Estados Unidos, para a Europa, para conseguir ver e acompanhar e adaptar essa realidade dos países ricos com a nossa, que a gente sabe que a gente vive hoje ainda na medicina de convênio, medicina pública, não é a realidade nossa pedir todos os materiais que seriam atendidos, né? Então, hoje em dia em Goiás, a gente é a equipe que tem a maior experiência nesse ramo, tem outros colegas que fazem também, a gente quer estimular cada vez mais que as pessoas optem por essa prática da minimamente invasiva, assim como foi no começo da cirurgia geral. Você deve lembrar algum parente seu que operou vesícula aberta aqui, ó, cortisão abdominal, e hoje em dia o padrão é por vídeo. Você basicamente não tem pessoas que fazem mais cirurgia aberta simples assim. A gente está militando para a cardíaca chegar num dia, tá nesse patamar, né? Mas é bom lembrar, né, que de forma alguma tira o mérito da cirurgia convencional. Existem realmente casos, existem equipes excelentes que operam da forma convencional e muitas vezes é a saída que o paciente tem de momento. Não, mas a gente tem uma segunda opção também, que é ter 2 métodos muito eficientes e que cada dia tem crescido mais dentro da área cirúrgica. Sim, cada caso é um caso, né, Jeff? Uhum. Cada paciente é um paciente. Dr. Tércio, a gente sabe que o senhor é referência aqui no país em cirurgia minimamente invasiva, falou os benefícios que ela traz para o paciente, né? Menos tempo de internação, menos risco de infecção, menos probabilidade, né, de risco de infecção. E o acesso a esse tipo de cirurgia, ela é feita apenas pelo sistema particular ou é feita na rede pública também? Então, por incrível que pareça, a gente desenvolveu umas formas de fazer essa cirurgia em qualquer ambiente hospitalar. A gente treinou, desenvolveu isso no ambiente do SUS, né? Ultimamente eu e o Jeff não estamos mais atendendo o SUS por questões administrativas, a gente tem o plano de voltar, inclusive, exatamente. Mas não tem nada de diferente que é feito. Inclusive, assim, nem a tabela de códigos de referência existe ainda para cirurgia cardíaca por vídeo. Então, quando eu vou fazer uma cirurgia de válvula mitral, por exemplo, por vídeo, eu peço a cirurgia de válvula mitral convencional. A gente não tem código diferenciado nem tabela para isso. A gente usa o vídeo comum do centro cirúrgico, o vídeo para que atende todas as especialidades, cirurgia torácica, cirurgia do aparelho digestivo.
É o mesmo vídeo, só os nossos materiais, os instrumentais que tem algumas diferenças importantes. Mas assim, a estrutura hospitalar não tem nada de adaptação para atender a gente, entendeu? Quem, na verdade, teve que se adaptar foi a equipe para Foi. trabalhar dessa forma, Pra né? trabalhar. Com certeza, a gente passou muita dificuldade no começo de tentar pegar esses materiais importados, trazer para nossa realidade. Porque eu tinha de importar isso, de desenvolver esse tipo de material, técnicas alternativas para a gente conseguir fazer essa cirurgia, né? E por que isso? Gestão pública mesmo? Opção? Primeiro que dentro da cirurgia cardíaca, igual a gente falou, um rol menor de cirurgiões que fazem isso. A gente acredita que em torno de menos de 20%, 15% de cirurgiões tem algum procedimento minimamente invasivo na sua rotina, ainda hoje. Desculpa falar, mas olha só que interessante. Nós estamos em Goiás, apenas 15 a 20% das equipes fazem esse tipo de procedimento, e Goiás desponta como referência para o pessoal de Goiânia, Goiás, olha só, que benefício fantástico, Alex. É fantástico. Nossa, eu fico assim. E eu vejo que são vários procedimentos, né, que a gente tem como referência, né? Uma das coisas, Tess, até que a gente quis fazer o Saúde em Evidência é isso, mostrar, né? Sim. Meu sonho é você estar fazendo compra no supermercado e as pessoas te reconhecerem. Olha, é o Dr. Tércio que faz cirurgia minimamente invasiva em Goiás. Uma pessoa que se preparou, trabalhou para isso, né? Sim. E que hoje é referência e está salvando vidas, né? Às vezes você está lá fazendo a compra do supermercado, você salvou a vida da pessoa, da mãe da pessoa que está do lado e ela nem te conhece. Sim, a gente tenta desmistificar isso até dentro da cirurgia cardíaca. Quantas vezes o Jeff já foi para fora para ajudar a colega a operar fora, eu já fui, solicitou, Tércio, tem como você vir aqui pra gente fazer a cirurgia no paciente assim? A gente jamais se privou disso e trancou a nossa técnica aqui, as 7 chaves, para mostrar para ninguém. Pelo contrário, a nossa casa sempre foi aberta, a gente recebia muito aluno também. Vamos continuar recebendo na medida do possível. A gente tem vários estagiários que sempre entram em contato conosco para estar acompanhando. Isso para nós é um maior orgulho, um maior prazer. E a gente quer realmente ser esse difusor de conhecimento que o Jeff sempre fala, de compartilhar, né? Eu gosto muito dessas frases do Jeff em relação a dividir, né? Compartilhar, né? Acho que é isso. Sim, a gente tem que mostrar até para a população, né, Jeff? Ver que existe, porque tem muita gente que nem sabe que existe isso, né? Nem sabe que você pode ter uma cirurgia cardíaca onde você pode passar menos tempo na UTI, pode ir mais cedo para casa, uma chance de sucesso nesses casos específicos maiores, né, Jeff? Quando o paciente é bem preparado, Alex, né? Quando eu falo bem preparado, pessoal, não é aquele paciente que chegou na urgência e está na iminência de óbito. A gente está falando do paciente que fez o diagnóstico, como o Dr. Sérgio falou no início aqui, né? Teve diagnóstico. Lógico que quando você tem um diagnóstico de uma doença, seja ela qual for, é super complicado para a pessoa aceitar, entender, adequar ao tratamento. Lembrar que o paciente também tem o direito de não querer nenhum tipo de tratamento. A gente não vai, nenhum médico, nenhum profissional vai impor o tratamento sobre a pessoa. Mas quando ele é um paciente que nós chamamos de eletivo, ou seja, aquele paciente que não é de urgência, não é de emergência, ele tem um bom preparo, a chance de sucesso ela é muito alta. E a cirurgia cardíaca, principalmente a minimamente invasiva, faz com que os mitos que se tem da cirurgia cardíaca, né, dos grandes riscos, ele diminui bastante. Isso ajuda a população a aderir cada vez mais. E como bem disse o Dr. Tércio, né, nós somos centro formador, né, aqui ao vivo, posso dizer, agradecer muito, ele sempre acolheu muito bem os estagiários de curso de perfusão, alunos de medicina, que eu já levei para assistir cirurgia. Então, isso ajuda a desmistificar. Por quê? Boa parte das pessoas ainda tem aquela ideia, né? Então, nessa semana, criou-se uma polêmica aí na internet a respeito, né? Até que biomédico não era profissional da saúde. Nos programas bastante interessantes, o BBB da vida. Mas, enfim. Aí ainda bem que eu não sabia disso, fiquei feliz. Mas é legal saber disso e ouvir de um médico. Na sua equipe, Dr. Tércio, quantos profissionais estão envolvidos? Além, obviamente, dos cirurgiões. Nossa equipe, cirurgia cardíaca sempre são 2 cirurgiões cardíacos que fazem a cirurgia. Nossa instrumentadora, que é uma técnica de enfermagem com formação e instrumentação. A perfusão, que a gente sempre, geralmente, ficam 2 na perfusão, Jeff mais alguém. Ariane, o Dr. Jeff, Dr. Ariane, que nos acompanha nessa longa jornada. Anestesista, circulantes de sala, pelo menos mais 2. Eu acredito que isso, né? Tem a fisioterapia também, que é importante. A fisioterapia a gente tem no pré e no pós-operatório e no intra-hospitalar, que a gente tem uma reabilitação cardíaca, hoje é uma realidade à parte, que eu também sou muito militante disso aí, né?
A gente tem que aprender que na cirurgia cardíaca existe um preparo pré-operatório da mesma forma que as outras cirurgias. Eu vi o colega cirurgião plástico que teve aqui semana retrasada, se não me falha a memória, falando sobre a cirurgia plástica, o tanto que desenvolveu. E se dá muito trabalho do cirurgião e também existe um preparo de time incrível na cirurgia plástica hoje. A paciente só vai operar se já tiver feito as fisioterapias previamente, depois vai ter que fazer aquelas drenagens, não é? Tem todo um resultado, depende do time. Na cirurgia cardíaca é a mesma coisa. Hoje, na nossa cirurgia, a gente vai indicar a cirurgia, vou conversar com o paciente e vou direcionar. Vai ter uma consulta pré-operatória com o Dr. Jeff, a doutora Franciele, que é a nossa fisioterapeuta, que vai fazer essa avaliação pré-operatória, o que o paciente vai precisar de cuidados extras, né? E tudo isso, então, vai ajudar. E o ideal é já ter também um nutricionista, um endocrinologista para atender esse paciente. Se o paciente for fumante, tem que ter um pneumologista. A gente tem que agregar todo mundo para ter um diferencial, né? Se a gente não mudar essa nossa visão e tentar dar as competências a quem é de direito e quem precisa fazer melhor, eu não sei nada de reabilitação cardíaca na prática ali, gente. Lógico que eu sei a teoria, mas na prática a Franciele é especialista, mexe com isso. O Jeff sabe tudo de perfusão. Eu sei as bases da perfusão, li. Lógico que para ser cirurgião cardíaco a gente estuda, faz estágio nessas áreas. Mas não é a sua área de atuação, né? São coisas diferentes. Então por isso que hoje a gente conta e tem esses recursos, né? Sim, a saúde multidisciplinar, né? E o peso desses profissionais, assim, é até importante falar isso nesse momento, né, de tanta conturbação que a gente vive. Como, doutor Texto, o senhor enxerga os demais profissionais que compõem a equipe? Não, fundamental, é um trabalho de time, tá? O médico não tem que querer ser melhor que ninguém. Eu tô aqui para fazer o meu melhor no que eu sou especialista, né? E a gente coordena junto, todo mundo, para chegar num resultado que a gente quer, que é o quê? O paciente restabelecido. O paciente chegou cansado, mal andava, inchado, daqui um mês está lá correndo, fazendo atividade física. É isso que eu quero, entendeu? Então a gente tem que parar com essa questão do médico achar que é o todo superior. Isso não existe. A gente é um time, igual o avião. O avião tem o seu piloto, copiloto, tem o pessoal do atendimento, do guichê. Todo mundo tá junto em prol do bem-estar do nosso cliente, do nosso paciente, né? É legal ouvir isso, né, Alex? Nossa, eu tô quase me convencendo, viu, doutor? Já é o segundo médico que vem aqui, eu fico muito feliz, porque uma das bandeiras, né, eu não gosto muito dessa palavra, mas que o Saúde e Evidência carrega é a saúde multidisciplinar. Sim. Né? Eu acho que não precisa nem falar dos médicos, né? Mas a gente precisa falar também das outras profissões, né? Claro. Das outras especialidades. E eu vejo também, né, Jeff, eu também já trabalhei numa parte que eu considero bastante importante, que é do diagnóstico, né, diagnóstico laboratorial, no meu caso. E eu via muito a questão da importância também do pós-operatório cardíaco na questão da UTI, do serviço de UTI que recebe esses pacientes. Fundamental, né? É fundamental. Né? Fundamental, porque você pode fazer a melhor cirurgia do mundo. O Jeff fez a melhor perfusão da vida dele. Eu fiz a melhor cirurgia mais rápida que eu pude, com menor tempo e melhor qualidade. Mas se você não tiver aqueles colegas na UTI ali comprometidos com essa segunda fase, isso é muito temerário, sabe? O paciente da cirurgia cardíaca, ele é um paciente que você não pode perder um segundo de atenção. Você tem que estar o tempo todo vigiando, será que tá tudo bem? A pressão tá boa? Lá no monitor tá tudo bem? O paciente teve algum sangramento? Teve alguma arritmia? A gente tem que ser meio paranoico com isso, sabe? Porque, assim, são 6, 10 horas ali que vão fazer diferença na vida da pessoa, né? Os primeiros momentos são mais importantes. Extremamente críticos, né? Porque a gente sabe que até 50% dos pacientes que fazem cirurgia cardíaca pode ter algum tipo de arritmia. Você cortou o músculo cardíaco, fez ali a sua anastomose, fez a ponte, fez o reparo que você tinha que fazer, você mexeu no músculo do coração. Então, até 50% pode ter algum tipo de arritmia. Então, sabendo disso, a gente tem que ficar vigilante, né? Então, a gente tem que operar em locais que dê esse suporte pra gente, que estejam empenhados em ajudar a equipe da cirurgia cardíaca e o paciente, né? Que tem esse compromisso com a vida que a gente tem e preza, entendeu? Isso é bem legal, né, Alex? Você tem uma experiência muito grande de laboratório, né? Ele trabalhou em um grande hospital aqui de Goiânia, que tinha cirurgia cardíaca. Lógico que a gente está falando de uma outra era, ele não chegou a conhecer lá a Mix, e ele via as complicações e tudo mais, e o quanto também, né, a gente não citou aqui na conversa, o quanto que às vezes um simples exame de laboratório faz a diferença num pós-operatório. A gente fala muito assim, do ato cirúrgico, da perfusão, da anestesia, mas às vezes a demora em um exame laboratorial pode jogar todo aquele trabalho fora.
uma análise mal feita, né? É que eu Porque falo, vocês é o time, confiam né? totalmente naquele resultado que chega, né, Jeff? Sim, você tem que somar aquilo tudo ali, né? Você vai fazer um apanhado de tudo que você tá vendo em tempo real e vai somando essas informações pra tomar uma conduta, né? Definir alguma coisa diferente que você precisa fazer, né? Perfeito. E o mais fantástico, a cardiologia, pessoal, não é só médica, ela é multidisciplinar, não é isso, Jeff? Exatamente. E com as palavras aqui do Dr. Técio, né, um bom trabalho do fisioterapeuta no pré-operatório, no transoperatório, no pós-operatório, por exemplo, faz uma grande diferença. Do laboratório, do hospital onde você vai operar, ele sendo ágil, preciso, com maior exatidão e velocidade nos laudos, tanto melhor para a cirurgia. Porque, como bem disse o Dr. Técio, né, não adianta ele fazer a melhor cirurgia possível, né? Bater nas costas do familiar que está aguardando e falar, ó, correu tudo bem. E de repente o paciente tem um revés no tratamento que poderia ter sido evitado. Por isso que muitas vezes a cirurgia cardíaca carrega uma pecha que é muito própria, né? Fala assim, quem trabalha com cirurgia cardíaca é muito chato, exigente, enfim. Mas na verdade a gente tem que ser porque a gente luta pelo nosso paciente, né? Os pacientes da cirurgia cardíaca são pacientes de mais risco, né? De complicação do que os pacientes nas cirurgias em geral, né? Eu fiz cirurgia geral antes de fazer cirurgia cardíaca. Então, por exemplo, um aparelho digestivo tem um menor índice de complicação, porque você não leva risco direto igual na cirurgia cardíaca, né? Então, por isso que tem que ser bem estudado, bem executado, analisado, e tem que ter todo esse preparo. Não é exagero, não é nada de frescura, é necessário. Você tem que operar com tudo revisto, revisado e detalhado, não tem jeito. E nesse trajeto da cirurgia minimamente invasiva, doutor Tércio, você já está aí há quase 10 anos trabalhando dioturnamente em prol dessa especialidade, né? Poderia até chamar de uma subespecialidade dentro da cirurgia cardiovascular, poderia chamar assim ou não? Eu acredito que vai acabar daqui a uns anos, provavelmente vai ter uma especialização à parte e um título que você vai ter extra por ser cirurgião, né, endovascular e minimamente invasivo, que são as áreas em voga hoje, né? Que a gente vê nos congressos e tal, na cirurgia cardíaca, né? Hoje, perdão, Jeff, Desculpa, pode falar. não, pode falar, Alex. Na minha pergunta era, hoje o médico, para ele chegar a ser um cirurgião e dominar a técnica minimamente invasiva, o que ele deve fazer? A formação da cirurgia cardíaca mudou da minha época que eu formei para atual, só para vocês terem a noção, né? As duas formações mais longas que existem hoje na medicina são neurocirurgia e cirurgia cardíaca. Quando eu fiz, a gente fazia cirurgia geral, que é pré-requisito para as especialidades cirúrgicas, e depois fazia cirurgia cardíaca. Doutor Hess, mas primeiro, são quantos anos para fazer o curso de medicina? Não, são 6 anos de faculdade. Então, manda aí, pessoal, 6 anos. 6 anos de faculdade, mais um ano de cursinho no meu caso. Ou mais, em alguns. Passei na Federal do Rio de Janeiro, gastei 1 ano de cursinho, 6 anos de faculdade. Depois mais 2 anos de cirurgia geral. Depois eu estagiei mais 2 anos, porque não existia residência do MEC em Goiânia ainda, eu fiz 2 anos de estágio. Depois fiz mais 4 anos de cirurgia cardíaca. Então, nisso aí já foram 8 anos depois de formado, 14. E mais 2 anos de cirurgia por vídeo. Então, assim, é uma luta longa. Vamos ser 16 anos para você chegar nesse patamar de ter a expertise de fazer essa cirurgia por vídeo, né? Eu acho que é uma formação imensa, né? Você tem que ser um sacerdócio. Desculpa dizer isso, mas assim, hoje, quando as pessoas querem tudo muito simples e rápido, para quem quer medicina, tem que saber que o trabalho ele é bastante longo, né? Não, muito longo. E é assim, é uma coisa que eu quero falar para você que é jovem, que tá aí nesse sonho, e você não tem garantia de nada. Você tem que fazer o que você ama, tá? Tentar fazer uma coisa que te dê prazer, uma coisa que você se sinta bem, e não espere nada. Você vai fazer isso, amor, tentar ganhar o seu dinheiro, porque medicina também você tem que se sustentar, mas não conte com nada que ninguém vai te dar nada. Tem que lutar muito. Isso aí é uma luta eterna, né? Importante dizer isso, né, Alex? Porque Com às vezes o certeza. pessoal fica achando que formei, pronto, Fácil, tapete né? vermelho estendeu, não. Sim, o 6 que anos pra ajudaria a especialidade. melhorar isso é as autoridades olharem um pouquinho, né, para esse lado, para essas técnicas que tem que melhora tanto a vida da população, como a gente já viu aqui, a própria perfusão, o ECMO, né? Agora a cirurgia minimamente invasiva. Olhar um pouco para esse lado, valorizar mais, valorizar financeiramente também, né? Eu acho que teria que ter uma tabela diferenciada. Eu tinha que ter um olhar diferenciado para isso aí. Mais serviços, né? Serviria a população e premiaria um trabalho. Gente, 16 anos não é brincadeira. 16 anos você especializando, estudando. Estudando e tentando se diferenciar como Tem profissional. que ser valorizado. A gente tá nessa luta. A gente acha que a Sociedade da Cirurgia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular tem avançado alguns pontos nisso. E eu acho que vai tender a isso, igual aconteceu na cirurgia geral. No começo não tinha essa diferenciação de tabela nem nada,
Mas eu acredito que mais pra frente vai ter que ter, porque assim, a habilidade que você tem que ter é diferente, o seu trabalho é diferente. Quanto menor a cirurgia, pra você entender, o cirurgião sofre mais, tá, gente? Não é fácil, não. A gente operar com cirurgia convencional, fazer a cirurgia aberto, você tem uma visão melhor, né? Na cirurgia por vídeo, você tem um espaço aqui, ó, de 5, 6 centímetros quadrados, para você ver alguns pontos cruciais ali, o resto no vídeo. Então, o cirurgião tem muito mais esforço físico na cirurgia por vídeo, entendeu? Na cardíaca Me especificamente. permito dizer que a perfusão também. Na perfusão também, E porque... quanto tempo de centro cirúrgico que leva, em média, Então, cada hoje, cirurgia? hoje a nossa cirurgia se equivale à cirurgia convencional. No começo existe uma curva de aprendizado, a cirurgia por vídeo ela tende a ser 20 a 30% mais demorada, tá? Em média. Mas a gente, na fase que a gente tá, eu e o Jeff operando junto, a gente faz cirurgias minimamente invasivas com o mesmo tempo. Então, só pra você ter uma noção em termos de tempo, semana atrasada a gente fez uma cirurgia minimamente invasiva de válvula aórtica, nós gastamos 85 minutos de SEC e 55 de pinçamento aórtico. Que é um tempo considerado razoável para cirurgia convencional e fazendo a cirurgia menor, né? Isso, e o tempo total de sala, nesse caso que ele está colocando, o paciente entra no início da manhã, volta ao meio-dia, ele está saindo do centro cirúrgico. Então não é hoje, né? Depois da curva de aprendizado, é bom dizer isso, né? Isso. Ninguém começa operando, fazendo qualquer coisa muito rápido e com qualidade, que não é só fazer rápido. Nem deve tentar, né? Por isso que a formação cirúrgica é longa, né? Porque Sim. você tem que ir cumprindo etapas e tem que ir aprendendo aos poucos, com alguém mais experiente do lado. Você vai tendo toda essa transmissão de conhecimento, né? E quando ele falou do sofrimento do cirurgião, e eu brinquei aqui falando que o perfusionista ele sofre também, né? É porque você tem que desenvolver uma nova perfusão, né? Adaptada para aquele procedimento, né? E adaptada às condições que nós temos, né? Então nós não temos no Brasil as melhores condições do mundo, mas a gente faz o melhor trabalho com base naquilo que nós temos. Só- Inclusive um detalhe que o Dr. Tess, talvez até pela humildade dele, não falou. Boa parte do instrumental para se operar, a parte por vídeo, é dele. Ele que cede para o hospital para poder operar. E Olha essa, que fantástico. essa realidade aí, ela é até triste, né? Mas, porque assim, no serviço de referência que a gente vê fora e tal, o hospital se equipa para receber aquele paciente. Aqui nós estamos engatinhando e já temos melhorado bastante, os hospitais novos já estão inseridos nesse contexto de ter os próprios materiais, mas até pouco tempo atrás a gente tinha que ter um material para poder operar. Então a gente atendeu o paciente no hospital X, a gente tinha que levar nosso material, entendeu? Essa caixa de instrumental que a gente está falando, né? Sim. Que é são os instrumentais específico. especiais, né? Que é Específico. especial da cardíaca e mais especial ainda dessa parte de vídeo, né? Então, assim, isso é uma realidade que a gente se enfrenta. Doutor Tércio, a gente vai falar aqui, vai mostrar algumas cenas da cirurgia, de algumas cirurgias. E eu queria que o senhor descrevesse, assim, pra gente como que é feito, né, Jeff? De maneira simples mesmo, a cirurgia, no modo, a incisão, é introduzida uma câmera, Sim, né? E como a sensação, aí é uma pergunta minha, né? A sensação de você enxergar diretamente e por vídeo, tem muita diferença? tem diferença. Com vídeo, a gente tem detalhes excelentes, principalmente na cirurgia da válvula mitral, que é a que a gente tem o maior ganho, que eu acho. Na cirurgia que a gente vai fazer, que vocês vão ver o vídeo depois, a gente faz no quarto quinto espaço intercostal à direita aqui, logo abaixo do mamilo. A gente faz uma incisão, que a gente fala que é o portal, né? Que é onde a gente vai colocar a nossa principal visualização direta e por vídeo. São feitos mais 3 furinhos aqui no tórax, axilar aqui, perto da axila, em cima no segundo espaço, desculpa, perto da axila aqui, e embaixo onde vai ser o dreno. Então aqui a gente vai entrar com a câmera na lateral. Você consegue, Alex, entrar com a câmera dentro do ventrículo do paciente. Você tem uma visão direta, o Jeff tem vários vídeos, vai mostrar para vocês. Você tem uma visão direta no interior do coração da pessoa. Então, os detalhes anatômicos que você tem de riqueza das cordas tendinhas, das cúspides da válvula, do anel, da calcificação, são detalhes que na cirurgia olho nu você vê, mas não com essa riqueza que a gente consegue no vídeo, tá? Então, a cirurgia é feita mesclando a visualização do vídeo. De vez em quando a gente dá uma conferida também, né? Dá uma olhadinha, aproveita ali aquela incisão e olha. Eu acho que não faz mal nenhum. O buraquinho da fechadura, No né? buraquinho da fechadura. Mas a gente confia no vídeo 100%. Assim, é um recurso que não tem como não ter hoje em dia, entendeu? Entendi. E mecanicamente, biomecanicamente, Se- o seu trato com o equipamento? Porque eu sei que no laparoscópio, se não me engano, é ao contrário, Sim, né? é a Quando imagem você espelhada. empurra, é a imagem espelhada. Isso não é complexo para você
assimilar isso? Eu acho que são degraus, né? A gente começa esse treinamento, eu comecei o vídeo na cirurgia geral, quando eu era residente, eu operava na cirurgia geral. Entendi. E isso, de certa forma, acho que facilitou no seu treinamento? Demais, demais. Eu fico preocupado hoje que a formação de hoje em dia não tem mais a cirurgia geral como pré-requisito, que eu ia chegar nisso. Hoje são 5 anos de acesso direto, né? Sim. E eu acho que agrega muito, sabe? Eu acho que o cirurgião geral que faz cardíaca agrega muito, porque essa questão do vídeo. Eu fazia colecistectomia por vídeo, apendicectomia por vídeo, herniorafias, eu já tinha essa habilidade e é muito sofrido. É caixa de espelho, caixa preta que você vai ter que ir lá na Asgard de tempo pra treinar. Você tem que treinar, gastar seu tempo e ficar lá até você ter essa destreza manual. E você que joga videogame vai ter uma vantagem nisso aí também. Pode ficar tranquilo que vai te ajudar pra alguma coisa. Porque Mas tem que ser qual o jogo, assim? Call of Específico. Duty ou o quê? Futebol não adianta, né? Eu acho que essa geração nova, né? Que eu acho que eu já não me enquadro nessa, talvez. Essa questão do videogame, a pessoa se habitua a movimentações rápidas na tela, mudanças de direção e o controle na mão fino, né? Sim. Então aquele controle direcional do videogame, ele precisa acertar a mira, dirigir é muito importante, ajuda muito, na minha opinião, você destreza manual. E aí é treino, é você treinar. Eu pegava linha, ficava no restaurante com a linha lá dando nó, minha mãe almoçando e eu lá dando nó no meio da mesa de comida, assim, com um fio. São passos que você vai ter que passar, entendeu? Mas realmente, a habilidade do vídeo te exige muito. Essa questão da imagem espelhada na cardíaca é melhor porque você vai mexer diretamente e com essa visão direta te auxilia muito. Mas são percalços aí que você vai passar. Então, doutor Tess, o senhor estava falando aí de videogame, né? Da manipulação ali. É possível ali o robô tomar o lugar do cirurgião? E a cirurgia à distância, ela é possível hoje? Em termos, tá? Assim, o robô tomar o lugar de cirurgião é uma coisa complicada, porque o robô, pra quem, não sei se alguém já viu o vídeo, todo mundo, né? O robô, ele não faz nada, absolutamente nada sozinho. O robô, ele replica os movimentos do cirurgião. O cirurgião fica numa cápsula no cantinho da sala, virado para uma tela 3D, vendo dentro do console do robô, fazendo movimentos finos com a mão, imitando os movimentos cirúrgicos que ele vai fazer. E o robô tem a vantagem de não transmitir os tremores, por exemplo, as angulações da mão do cirurgião, 360 graus o robô consegue fazer, o ser humano tem as limitações óbvias, né, anatômicas. Então, assim, substituir o robô ser humano, eu acho que não tem como ainda não. Até Ainda não. os que a gente tem ainda não, né? Aquele negócio da inteligência artificial ainda não chegou ali. Para operar um ser humano, Digital, acho paciente. que ainda nós Estamos temos um distantes. tempinho livre disso na especialidade. Mas brincadeiras à parte, o robô faz parte Sim. do processo e a cirurgia à distância é utilizada em alguns casos. A cirurgia à distância que a gente que é plausível e viável seria o cirurgião, por exemplo, tá lá em São Paulo fazer uma cirurgia aqui em Goiânia, ou de Goiânia fazer cirurgia lá nos Estados Unidos, na Europa, enfim, isso é viável. Desde que a equipe do cirurgião esteja lá dentro da sala de cirurgia para socorrer qualquer adversidade ou emergência que são inerentes a qualquer procedimento cirúrgico. Então eu vou fazer uma cirurgia de um paciente lá na Flórida, por exemplo. A minha equipe tem que estar toda lá em loco, né? Só o cirurgião à distância, porque por algum motivo não pôde estar presente, pode ser até viável, mas sabendo que todo procedimento tem um risco de complicação, por menor que seja, a gente lida com riscos, né? Então, assim, eu acho ainda temerário, também é uma coisa que me deixa muito distante. dar frio na espinha, vamos dizer assim. Sem falar nossa internet, né, Jeff? Imagina, caiu a internet. Caiu a internet, já era. São etapas que eu acho que a gente ainda vai vencer, mas ainda estamos embrionária essa questão aí, né? Mas como você falou da cirurgia, vamos falar de uma coisa que está muito mais próxima, né? Quando ele falou da minimamente invasiva, falou muito sobre a cirurgia de revascularização, válvula mitral. E é importante que existem outras patologias, né, que podem ser operadas, né, como bem disse o Dr. Tércio, praticamente todas as patologias cardíacas, né, quando indicadas, podem ser operadas por essa técnica. Um ganho muito interessante é o ganho estético, principalmente quando a gente fala do sexo feminino, né, Sim. Tércio? A gente tem vários resultados muito bonitos e importantes assim na parte estética, que as cirurgias a gente consegue fazer na dobra da mama da paciente, dependendo da anatomia, e até transareolar, tá, gente? Então, a cicatriz fica escondida no mamilo da pessoa. Se a pessoa tem mais de 3 centímetros lineares de mamilo, que a gente mede essa medida que é o tamanho de uma válvula, por exemplo, a gente poder descer a prótese, é possível de fazer essa cirurgia. Vou até pedir para você colocar depois umas imagens, né, com devido tratamento, né, pra gente mostrar e exemplificar isso aí. Mas a gente já operou, por exemplo, paciente com prótese de mama, tá? A gente sempre tem consultoria também, cirurgiões plásticos, colegas nossos. Se for necessário, pode estar na sala também. Então, se a pessoa está visando uma questão mais estética,
Claro que se a gente tiver como fazer o mais cosmético possível a cirurgia, a gente sempre vai preferir. Mas se tiver que interferir na segurança do paciente, a gente já parte pro outro lado, claro, né? Mas é muito importante, esses resultados são excelentes, tá? Eu digo isso porque até a minha primeira experiência, né, com a cirurgia minimamente invasiva, eu tinha muita experiência na cirurgia convencional, e no primeiro dia que nós terminamos a nossa primeira cirurgia, o Dr. Tessio ainda é residente, né, e você mede e vê lá uma cicatriz de 3 centímetros, né, infraalveolar, que vai ficar imperceptível. Minha primeira preocupação é, as pessoas vão duvidar que operou o coração. Não, e a gente já teve caso, né? Será que operou Já mesmo? teve médico, Será que esse médico não tá já enganando? teve médico perito do INSS que mandou uma carta pra mim. Ó, seu paciente falou que foi operado de válvula mitral, mas ele não tem cicatriz. Falei, amigo, a cirurgia foi feita minimamente invasiva por vídeo, a cicatriz é escondida mesmo, é transareolar mesmo. Aí eu tive que responder um parecer uma vez, porque tava duvidando da perícia do paciente, né? Tá vendo? Se tivesse visto esse episódio de Saúde e Evidência, não tinha passado essa vergonha, né? Mas a grande questão é que o brasileiro, de modo geral, ele vê muito boas coisas de fora. Nós, como goianos, nós achamos que as melhores coisas estão fora. Mas a gente tem serviços aqui em Goiás de excelência, né? Sim. E isso é importante que as pessoas saibam. Então, às vezes, um paciente pode estar fazendo um tratamento em outro estado, um tratamento mais invasivo quanto ele poderia fazer em Goiânia, né? Por exemplo, com o Dr. Tércio e tantos outros colegas aqui, né? E o tratamento seria muito melhor, um tratamento de ponta e altamente resolutivo. Sim, até pessoas de outro estado, né, que acham que o foco é só ali Rio, São Sim. Paulo, ver que Goiânia, né, o Saúde e Evidência é em Goiânia não é à toa. Às vezes as pessoas me perguntam, né, por que você é louco colocar um podcast na área da saúde aqui em Goiás? Aqui é polo de saúde, Sim. né? A gente tem, olha, oftalmo, cardio, neuro, né? Agora a gente vai ter um Sim. congresso de neuro recentemente. Urgência e emergência, vamos ter um congresso de urgência e emergência. Uma cirurgia plástica, né? Grandes hospitais Grandes hospitais estão muito se localizando aqui. Mais recente, agora a gente tem o Hospital Premium, né, que é da rede Mater Dei. Depois pesquisa a respeito da rede Mater Dei, uma rede fantástica, um hospital de referência aqui localizado, e outros grandes hospitais que vieram para Goiânia também. Sim. Né? Então, a medicina está passando por uma revolução tecnológica e novos nomes, novos cirurgiões, novos médicos, novos profissionais estão agregando bastante aqui na capital goiana. Doutor Tércio, eu tenho uma pergunta que eu faço para quase todo mundo que vem aqui, que a gente não pode deixar de fazer, né? Sobre a pandemia, né? Sobre o que a Covid-19 impactou para você como um profissional da área de medicina e como pessoa. Olha, Alex, totalmente, né? Eu sou militante da terapia intensiva, eu trabalho em UTI até hoje, trabalhei nas UTIs de Covid desde o começo. Peguei Covid em abril de 2020, eu já perdi as contas. Logo no começo, a pandemia começou em janeiro, fevereiro. Em abril eu tava doente, tive 20% de acometimento. Quase tive que entubar um grande chefe meu da residência de cirurgia cardíaca. Tive que entubar tio meu, que graças a Deus tá vivo. Vivi horas de horrores nessas UTIs aí, que eu acho que a gente tem que ter um preparo mental, porque é nessa hora que a gente testa a nossa fé, a nossa força. Então, assim, eu acho que nisso tudo eu aprendi a ser mais resiliente e a ser mais humano, sabe? Eu acho que a gente sempre faz a medicina para ajudar. Mas o Covid me trouxe um desafio extra, assim, que por mais que eu tenha essa formação de trauma, de cirurgia, tantos anos aí nesses hospitais da vida, foi um divisor de águas. Eu acho que o que me ensinou foi a ouvir mais, a ter mais compaixão, a ser mais paciente. Eu acho que às vezes a gente tem que dar uma pisada no freio, sabe? E tentar olhar para sua família, seus amigos, tentar valorizar filho. A gente sempre fala isso, parece clichê, mas nessas situações que você se apega a essas coisas, né? Então, assim, eu sofri muito na pandemia, fiquei esgotado várias vezes, colegas de atestado saindo porque não podia trabalhar, que estava doente, a gente se desdobrando, fazendo, né, tudo possível. Eu e o Jeff ainda atuávamos nas ECMOs, a gente foi buscar vários pacientes fora de Goiânia, trazia para cá em voos apertados, aviões de condições múltiplas, boas, médias, ruins. Então a gente teve uma vivência muito pesada. E eu posso te dizer com certeza que foi uma sobrevivência. O Jeff também ficou doente, né? Passamos por isso juntos aí, então foi bem traumatizante, mas revigorou minhas esperanças na medicina, no que eu faço, na minha formação e tudo, sabe? As pessoas, né? A,
a humanidade em geral girou, girou, girou e foi encontrar acolhimento ali na ciência, né? Sim. A gente escutava muita coisa, né, Alex? A gente tava dentro do hospital, escutando uma briga na internet de quem nunca viu, nunca pegou numa cartela de remédio, querendo os especialistas aparecendo, né? Então, assim, até hoje a gente vê informações desencontradas, fica até assustado de ver, mas Mas a ciência é assim, né? A gente não sabe tudo. sim, Uma hora você sabe uma coisa, outra hora aquilo não é. sim, não, existem vários tratamentos que antigamente eram feitos, que com o passar do tempo vai se vendo que não se prestavam para tal coisa e vai mudando, né? Uma droga melhor, um tratamento mais moderno, mortalidade diminui, isso aí faz parte no nosso dia a dia, né? E a doença em si, a patologia, impactou nas cirurgias? Você fala em relação à cirurgia cardíaca? Isso, em relação A à gente teve um aumento expressivo de infartos, né? Vários cardiopatias relacionadas ao Covid, né? Então a gente teve mais patologias em adultos relacionadas ao pós-Covid. A gente tem visto pacientes mais vulneráveis, com quadros cardíacos mais complexos, aumentaram esses casos de infarto, sim. As doenças valvares não, mas a parte de isquemia miocárdica, de infarto, aumentou bastante. Então já é um fato para a gente agregar a procura ao médico, aquela questão que a gente falou antes, né, dos cuidados, né, adicionar mais esse, né? Sim. Pós-pandemia tem que ter um cuidado maior e uma procura maior, né, mais intensa ao cardiologista. Não é custa isso? nada, né, Alex? Não custa nada. A pessoa teve Covid, com bem certo, eu também passei maus momentos com Covid, perdi pessoas bem próximas e não custa nada, né? Ah, hoje eu tô bem. Será? Custa nada ir no cardiologista, ir no seu médico de confiança, né? Fazer um check-up, né, laboratorial, um check-up clínico, ver se realmente está tudo bem, né? A gente nunca sabe, né? A doença é meio com a loteria. Ó, eu quero fazer um teste aqui, ó. Você coloca no Google aí, ó. Pessoa de 50 anos dos anos 40. Vai ver uma pessoa de 50 anos dos anos 40. Pega as pessoas hoje de 50 anos. Aí você vai falar assim: ah, a pessoa hoje tem que tomar 10 remédios para estar naquele patamar. Gente, mas a saúde é assim. A gente vai prevenir e tratar as doenças justamente para evitar envelhecimento e doenças sérias, né? Então vai modernizando. Nós vamos usar cada vez mais remédio mesmo, não tem jeito. A pessoa reclama para mim no consultório: ah, doutor, a pessoa tem 94 anos. Doutor, eu tomo remédio demais. Graças a Deus você tá aqui bem, com essa cabeça boa, Com 94 fazendo anos. uma consulta aqui comigo, né? Porque, veja bem, se a gente pensar bem, essas pessoas que estão fazendo cirurgia com você, algumas, né, estariam mortas, né? Não, Não em tempos atrás, teve parto não, como o há Jeff bem falou, 30, 40 anos atrás. isso. A cirurgia cardíaca começou na década de 50, né? Então, como bem o Jeff tinha falado, eu até vi essa parte no vídeo dele. A cirurgia começou na década de 50, então é muito recente, 70 anos de especialidade, né? Há 50 anos atrás, eu perdi meu avô, eu não conheci meu avô paterno, o Tércio original, pai do meu pai. Ele teve um infarto com 54 anos, se não me falha a memória. Meu pai tinha 18 anos na época. Mas já Então, que assim, você citou o seu avô faleceu, desculpa não perder esse gancho. Seu avô chamava Tércio, seu pai Tércio, você Tércio. Confere. Tércio E seu filho? Guilherme. Ah, tá, só pra saber. Mudamos o foco porque acho que já deu de Tércio, né? Tá Uma família bom, só tá bom, né? Tá Eu ótimo. achei que você ia dizer que ele chamava o quarto. Não, mas até pensei, né, Jeff? Mas aí depois a gente ponderou, Tá né? certo. Doutor Técio, maravilha, hoje eu aprendi muita coisa. Aprendi que infarto não é só dor no braço esquerdo, pode ser no braço direito também. Aprendi que Goiás é centro de cardiologia e de outras especialidades no Brasil. Aprendi que nós temos profissionais da estirpe, da categoria do senhor, do Jeff, né? Então, é muito importante, espero que vocês tenham aprendido também. Quero agradecer a presença, tá, do Jeff aqui como co-host, é uma honra para a gente ter Que isso, Alex. Eu que agradeço o convite. você aqui na equipe. Doutor Tess, quero agradecer mais uma vez a sua presença, né? E falar que você fale um pouquinho das suas redes sociais. Tá bom? Tá, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, fiquei muito feliz. É muito importante estar aqui falando uma coisa que a gente gosta tanto e zela tanto, que é a saúde do coração. Verdade. Minhas redes sociais é @doutor.tercio. Tá vendo? Me ajudou, gente. E pode contar comigo, será um prazer estar presente aqui sempre que vocês precisarem de qualquer coisa da parte de cirurgia cardiovascular, cardiologia, estou aberto à disposição. E onde é o seu consultório, doutor Tércio? Pessoal? Hoje a gente está atendendo ali no Dermacor, no Orion, tá? Então é só entrar na rede social que lá tem o link, já tem o nosso Instagram, o WhatsApp já direto, redireciona lá, vocês vão achar facilmente lá, Dr. Tércio. Aqui em Goiânia. Isso. Sim, Jeff. Certinho, muito obrigado, Alex. Doutor Obrigado. Tércio, que bom, né? Um colega de
de luta, né, no coração, e estou à disposição para outras oportunidades. Alex, brigadão. Obrigado, pessoal, mais uma vez, e até a próxima. Até a próxima.